Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 35 de Língua Portuguesa para o 8º ano. E antes de iniciarmos o assunto de nossa aula de hoje, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, né? Para que você possa fazer anotações que são relevantes. O assunto de nossa aula de hoje é o estudo da linguagem formal e da linguagem informal. Quais são nossos objetivos para esta aula? Conhecer os registros formais e informais da língua portuguesa, utilizar corretamente a linguagem, adequando-a às mais diversas situações, tanto de formalidade quanto de informalidade. Muito bem. Então, nós vamos começar, lendo essa construção textual. A gente tem aí 3 amigos e aí um deles está dizendo o seguinte, ó: galera, domingo vai ter um churras na minha casa. Quem quiser pode chegar lá, só levar bebida e carne. Conto com vocês, vai ser muito louco. Olha só, você reconhece algumas dessas palavras ou expressões? Você já ouviu alguém falar desta forma? Com certeza já, né? Porque esta é a nossa fala cotidiana, é a nossa fala do dia a dia com as nossos familiares, com nossos amigos, que é aquela fala mais despreocupada, né? Aquela fala mais livre, mais solta, mais desprendida das normas gramaticais. Então ele já começa chamando a turma de galera, né? Que pode ser considerada uma gíria, né? Quando ele fala também o churras, abreviando a palavra churrasco. Os verbos, né? A professora escreveu ali dessa forma propositalmente para que você perceba que quando nós falamos, nós suprimimos o R dos verbos. Então, quiser, chegar, né? A gente não fala quiser, chegar. A gente acaba suprimindo na nossa fala do dia a dia esse R do verbo e tornando essa nossa fala mais coloquial. E quando ele diz que vai ser muito louco, ele está usando novamente uma gíria, uma expressão coloquial. Então, a gente já começa aqui analisando essa construção textual que vai revelar essa fala mais informal e que é apropriada para o momento, para a situação, porque ele está falando com os amigos dele. Então, ele pode ser, sim, informal. A linguagem, tanto formal quanto informal, são variações da nossa língua. A linguagem informal, ela é usada em momentos com a nossa família e com os nossos amigos, ou seja, eu posso ser mais informal com pessoas com as quais eu tenho uma certa intimidade, Já com outra situação, como superiores hierárquicos, ou seja, o meu chefe, alguém que está acima de mim numa posição, na empresa. Então, nós devemos usar a linguagem formal, certo? Então, a linguagem formal e a linguagem informal, ela é aplicada em diferentes contextos. Então, eu não vou dizer que existe uma certa e uma errada. Existe a linguagem formal para usar em situações, em contextos comunicativos que exijam formalidade, e existe a linguagem informal para eu usar em contextos comunicativos que me permitem ser mais informal, ok? Então, essa informação ela é bem importante, de que uma e outra, elas podem e devem ser aplicadas em diferentes contextos comunicativos. Muito bem. No exemplo, então, que a professora deu lá no início, do convite aos amigos para um churrasco, a gente pôde observar muito bem o uso da linguagem informal, que nós podemos também chamar de linguagem
coloquial, né? E que representa essa linguagem cotidiana. Ela se refere a uma linguagem mais espontânea, mais regionalista e totalmente despreocupada com as normas gramaticais, né? Essa linguagem, ela vai ser aplicada quando os interlocutores, né, as pessoas envolvidas na conversa, são amigos, familiares, momentos de descontração ou pessoas com as quais nós tenhamos um certo nível de intimidade para sermos mais informais. Características agora da linguagem informal, tá? Então você pode anotar essas características, elas são importantes, né? Como que essa linguagem ela se caracteriza? Então, primeiro, ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Ela utiliza vocabulário simples, expressões populares e até mesmo coloquialismos. Ela ocorre muitas vezes com o uso de gírias, né? Então, é permitido o uso de gírias, até mesmo palavrões nessa linguagem, né? Imagine lá um grupo de amigos íntimos aí, acabam, né, muitas vezes até falando um palavrão, então também vai compor essa linguagem informal. Palavras inventadas, onomatopeias, que são palavras que representam sons, e também gestos, né? Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, então eu posso passar uma mensagem de texto, né? Vou lá escrever no WhatsApp lá uma mensagem para o meu amigo, para minha amiga, e eu posso usar essas palavras abreviadas, que já fazem parte, né, dessa linguagem mais informal. Então, alguns exemplos aí do se, que está se referindo a você, o pra, que é o para, o tá, está, né, o também, o depois, que já perderam ali as vogais, né, ficaram só com as consoantes. Então, são exemplos de informalidade da língua, né? E a linguagem informal também, ela está sujeita a mudanças regionais, culturais e também sociais, né? Tem expressões que são próprias de uma região, né? Ou são próprias de uma cultura, ou ainda de um grupo social. Então, tudo isso aqui compõe a linguagem informal. A linguagem informal, ela ocorre em que situações, pessoal? Em conversas do dia a dia, em mensagens de celular, redes sociais, né? Então, são alguns exemplos onde nós vemos esse tipo de linguagem ser aplicada, né? A linguagem informal, ela é usada com quem? Já falei, mas vou frisar novamente. Familiares, amigos e pessoas com quem temos maior intimidade ou aproximação, que normalmente são nossos familiares e nossos amigos, né? Agora, exemplos, então, em frases, né? De uso dessa linguagem coloquial, que a gente também chama de informal, né? Não esquece, escreve lá, informal igual coloquial, tá? Que o coloquial vai aparecer aqui também, e é a mesma coisa. Então, utilização do verbo ter com o sentido de existir. Então, é muito comum a gente falar, tem muita gente na festa. Esse tem não seria a forma mais correta nessa construção, e sim a gente empregar o verbo existir, né? Existe muita gente na festa. Ou ainda há muita gente na festa, né? Há do verbo haver, certo? Então, esse tem, ter, né, não seria apropriado ali, mas a gente usa, né? Então, assim, ó, usar linguagem informal e linguagem coloquial não é sair por aí falando e escrevendo errado, né? Não é desrespeitar, de repente, uma norma ortográfica, não é isso, tá? Tem situações bem pontuais em que a gente pode usar essa situação mais informal ou coloquial, tá? É o caso também, ó, do segundo tópico, utilização da próclise no início das frases.
Tem uma regrinha gramatical que diz que nós não podemos começar uma frase com pronome oblíquo, que é o te, o me, né, o se. E nós temos uma expressão aqui muito popular e muito conhecida que é o te amo e que começa com pronome oblíquo. No entanto, todas as pessoas falam te amo. Eu nunca ouvi ninguém falando amo-te, que seria o correto de acordo com a norma gramatical, né? Então aqui a gente acaba quebrando essa regrinha, né? E acaba sendo mais coloquial usando o pronome oblíquo no começo da oração. Também utilização de a gente ao invés de utilizar o pronome nós. A gente vai hoje, né? Esse a gente já se popularizou, já faz parte aí da nossa linguagem cotidiana. Então, nós não empregamos mais o pronome pessoal nós, né? Nós vamos hoje, porque fica mais formal. A gente vai, no lugar de nós vamos, né? Utilização de palavras abreviadas ou contraídas, tá, pra, ser. Então, as palavras, elas estão evoluindo, né? Evoluindo aí e estão perdendo letras, estão ficando monossilábicas. Então, o que era você, agora a gente já cortou o vô e só fala ser, né? Você vai hoje para a aula? Você vem aqui em casa? Então, observem nas falas cotidianas o quanto isso é aplicado no nosso dia a dia e não é errado, né? Desde que nós estejamos numa situação de informalidade. Muito bem. Utilização de gírias, palavrões e também palavras inventadas. Pô, que caô, meu irmão, né? Temos ali duas gírias. Então, a gíria, ela é muito coloquial, muito informal e tem lá as suas situações, né, de comunicação. Então, se alguém está lá num grupo de amigos e se comunica por gírias, ok. Mas se essa mesma pessoa for fazer uma entrevista de emprego, ela não vai poder ficar falando gírias. Aí ela vai ter que mudar o seu discurso e incorporar um discurso mais formal, porque vai para uma entrevista de emprego, não vai falar gíria com a pessoa que vai fazer a entrevista. Senão, vai tudo por água abaixo, né? Então, é essa clareza que você tem que ter. Quando que eu posso usar, quando que eu não posso. Quando que eu devo usar uma, quando que eu devo usar a outra, né? Que são as situações de comunicação. Utilização de palavras para articulação de ideias. Então, são palavras que a gente usa na nossa fala. A professora mesmo aqui, durante as aulas, vai falando muitas palavras para articular as ideias. E são palavras que representam marcas da oralidade, como o né. Eu sei que eu falo, é uma marca da oralidade. Então, foi, tipo, né? Foi tipo muito engraçado. Tipo, esse tipo, nossa, como tá presente na fala das pessoas. Tipo assim, todo mundo riu. Então, é muito falado essas palavrinhas, essas expressões que vão articulando as ideias na nossa fala, né? Utilização de marcas de várias pessoas gramaticais. Então, essa mistura de pessoas gramaticais numa mesma frase. Você vem ou eu te espero pra gente ir lá? Opa, que confusão, né? Você, que se refere ao tu, né? Eu, pronome pessoal, te espero pra gente ir lá. Então, pra nós irmos lá. Então, fez uma salada aí de pessoas gramaticais. Tudo bem, não tem problema. Se for uma fala coloquial, não tem problema, né? Agora, vou escrever, vou redigir um documento, aí a coisa vai mudar de figura, né? A linguagem coloquial, também chamada de linguagem informal ou ainda linguagem popular, nada mais é do que uma linguagem falada no dia a dia pela maior parte dos falantes brasileiros. É importante a gente ressaltar isso. As pessoas falam, sim, uma linguagem coloquial. Ela é a linguagem usada pelos familiares, pelos amigos, conhecidos, vizinhos, em situações cotidianas de comunicação, como conversas descontraídas, diálogos espontâneos,
mensagens no celular, chat na internet, entre outras, né? Sendo uma linguagem descontraída e espontânea, ela vai responder à necessidade de comunicação imediata. Ou seja, ela acontece em tempo real. Não tem tempo de ficar pensando no que vai falar, né? Ela é espontânea, ela acontece em tempo real. Assim, é normal, então, que ocorram, né, algumas incorreções linguísticas, né? Algumas quebras às regras gramaticais, o que não pode ocorrer se a gente fizer uso da linguagem escrita. Porque quando eu vou escrever, eu tenho tempo de planejar, elaborar e ainda posso revisar o meu texto. Então, a escrita ela é totalmente diferente da fala, né? A linguagem coloquial, ela está sujeita a variações regionais, culturais, sociais. Ela vai usar um vocabulário simples, com expressões populares e muitas vezes gestos que acompanham a fala, né? Esse tipo de falar, né, esse tipo de linguagem que é a coloquial, ela é considerada por muitas pessoas como sendo um registro de pouco prestígio social. E algumas pessoas acabam até dizendo que é uma linguagem incorreta. Mas isso não é verdade, hein, pessoal? Não podemos dizer que ela é uma linguagem incorreta. Por quê? Porque a linguagem coloquial, ela é a expressão viva de uma língua que está em uso. Muito bem, né? A única coisa que eu volto a dizer para vocês que causaria algum tipo de inconveniência, né? É que quando o falante usa muito a linguagem coloquial, o informal, e ele não sabe fazer a transposição da linguagem informal para a linguagem formal. Aí ele vai ter problema, tá? Por quê? Porque vai ter vários momentos na vida, na comunicação dessa pessoa, em que vai se exigir um uso mais formal da língua, né? Que situações são essas? Provas de concursos públicos, entrevista de emprego, documentos oficiais que essa pessoa de repente vai precisar enviar para algum lugar. Então a gente tem várias situações, né, em que eu vou precisar ser formal. Então, se eu não souber transpor para uma linguagem formal, aí certamente eu vou ter sim problemas, né? Vamos analisar agora uma construção em linguagem formal. Olha só, duas pessoas conversando, né? Aparentemente são dois amigos. E aí, o rapaz de óculos diz assim: eu quero ir contigo. Tu vais a que horas? Aí a moça, né? Nossa, tá falando difícil por quê? Aí ele diz: não estou falando difícil, apenas estou exercitando meus conhecimentos linguísticos. Gostaste? Fica meio estranho, né? Soa estranho, porque aparentemente são duas pessoas amigas, conhecidas, íntimas. Então não é necessário toda essa formalidade, mas ele está treinando, né, os seus conhecimentos linguísticos. Provavelmente quando ele precisar fazer uso da parte escrita, ele vai estar bem preparado para isso, né? A norma culta, ela se refere ao conjunto dos padrões linguísticos que são usados habitualmente pela camada mais escolarizada da população, né? Então a gente chama de norma culta. Define-se como sendo a variação linguística utilizada por pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, né, em meios urbanos, que possuem um nível de escolaridade maior, né? Também em situações formais e monitoradas de comunicação, tanto falada quanto escrita. A linguagem formal, então, a gente chama de linguagem culta ou norma culta da língua. E quando que ela vai ser usada? Ela vai ser usada quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Então, momentos que exigem ou que requerem
maior respeitabilidade, maior formalidade, maior distanciamento entre os interlocutores, né? Então, não são situações de intimidade, né? São situações onde existe um distanciamento entre estes interlocutores. Podemos observar, naquele exemplo ali anterior, que o rapaz ele foi extremamente formal com uma amiga e que ele não tinha necessidade, né, de ser formal daquele jeito, porque os dois são amigos, existe um grau de intimidade entre eles, né? Os textos formais e informais, eles diferem quanto à linguagem, a forma e o seu contexto, né? Então, como já vimos, um texto formal, ele vai ser formado pela linguagem mais culta, com um tom mais impessoal, certo? Vai ter palavras mais rebuscadas, quer dizer, palavras mais selecionadas, palavras mais difíceis e que são pouco usadas no nosso dia a dia, né? Características, então, da norma culta. Você já escreveu lá as características da linguagem coloquial, agora você vai escrever as características da norma culta. Então, é usada em situações formais e monitoradas de comunicação. Ela impõe o que, gente? A correção gramatical. Então, implica no uso rigoroso das normas gramaticais. É uma linguagem mais cuidada e mais elaborada que vai privilegiar a utilização de estruturas sintáticas mais complexas, né? De um vocabulário mais rico e também mais diversificado. E também a clara e correta pronúncia das palavras, porque se eu estou falando e usando a norma culta, eu devo falar com clareza e pronunciar corretamente as palavras. E ainda é o registro que é ensinado na escola, sendo considerado, então, mais erudito e prestigiado, né? Você vai à escola, você tem acesso ao conhecimento, ao conteúdo e você aprende essas normas gramaticais. Dominar a norma culta, né, pessoal? Então, tanto na escrita quanto na fala, vai revelar que você tem um conhecimento a mais, né? Então, você saber empregar corretamente uma construção, uma frase, a pontuação, a acentuação, a colocação dos pronomes, a concordância verbal, a regência, o emprego dos tempos verbais, né? Então, tudo isso compõe o domínio da norma culta. Se eu domino a norma culta é porque eu conheço tudo isso, né? Então, geralmente textos formais, eles circulam em ambientes que exigem mais seriedade, né? Que lugares seriam esses? Meios acadêmicos, escolas, escritórios, no fórum, ambientes dessa natureza, né? Para a produção de textos formais, aqueles textos assim, bem escritos, né, com excelência, o que é necessário para a gente produzir um texto dentro da norma culta? Dominar a gramática normativa, respeitar a estrutura textual que é exigida para determinado tipo de texto, né? Porque a gente está estudando aqui vários tipos de gêneros, cada um tem a sua especificidade, né? Muito bem, e ainda, pessoal, o hábito da leitura. Se você é um leitor, se você lê bastante, vai auxiliar muito você nessa ampliação desse conhecimento e vai saber, né, utilizar corretamente aí a norma culta, as regras gramaticais. Então, a leitura nos ajuda muito, né, quando nós queremos dominar a norma culta da nossa língua. Momentos, então, em que a linguagem formal ela vai ser aplicada. Discursos públicos e políticos, salas de aula, conferências, palestras, seminários, audiências, provas e concursos públicos,
reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, textos escritos como documentos oficiais, cartas, requerimentos, artigos, texto jornalístico, monografia, textos jurídicos, redações de vestibular, né? Tá aí o grande problema dos nossos alunos, as redações de vestibular, o quanto precisa dominar a norma culta para fazer essa redação. Relatórios acadêmicos, científicos, técnicos, enfim, né, pessoal? Todo texto em que a situação exija um trato mais formal e o uso da norma culta da nossa língua. Muito bem, chega por hoje, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e peço que agora você faça com muita atenção os exercícios propostos para esta aula de hoje. Até mais!